Fala pessoal, beleza? A sequência aqui de mais um vídeo do canal relacionado ao estudo dos candlesticks. A gente vai inclusive adicionar esse vídeo na nossa playlist que fala apenas desse tipo de padrão gráfico. Esse estudo dos três soldados brancos, né, ou três corvos negros, é um padrão de reversão de ocorrência média, e esse estudo foi baseado nesse livro, né, o Candlesticks Charting Explained. Você É tá um com o livro ao livro, contrário. é um livro do Gregory Morris, ok? Tá ao contrário o livro. Não, é porque ali ele sai assim, filho. Ah, tá. Bom, vamos pro vídeo. Você quer falar alguma coisa? Deixa um like Então tá bom. e se inscreve. O Arthur insistiu muito que ele queria aparecer de qualquer jeito aqui no canal. Vamos pro conteúdo, pessoal. Quando a gente está operando, a gente sempre quer identificar, né, quando é que um determinado movimento vai mudar de direção. É muito comum a gente buscar o fundo ou buscar o topo, né, para tentar aproveitar uma nova tendência que vai ser estabelecida desde o início. Então, aqui no nosso canal, a gente começou a produzir alguns vídeos que mostram exatamente isso, né? Estudos dos padrões de reversão. Aliás, o vídeo mais acessado aqui do nosso canal é o vídeo que fala do padrão de reversão Arami, né? Eu vou deixar linkado aqui nos cards. E no dia de hoje vamos falar aqui do Three White Soldiers ou Three Black Crows, né? Que são os três soldados brancos ou os três corvos negros, né? São rigorosamente a única diferença entre eles é que um acontece quando o mercado vem caindo e vai reverter para alta, e o outro acontece quando o mercado vem subindo e vai reverter para a baixa. Esse estudo ele foi baseado no livro Candlestick Charting Explained, do Gregory Morris. É um livro que tem quase 500 páginas. Para quem quer estudar sobre candlesticks, é um livro bastante útil. Eu, particularmente, tenho esse livro aqui na minha cabeceira, tá? E deixo ele aqui acessível, faço consultas praticamente todos os dias. Esse padrão que a gente vai mostrar hoje, ele é um padrão de ocorrência média, ou seja, ele acontece, né, mas não é uma frequência absurda, tá bom? Nesse material, o objetivo é apresentar os conceitos básicos para que a gente possa reconhecer esse padrão. Apenas uma questão conceitual aqui, né? Para quem não conhece ainda, não sabe nem o que significa um candlestick, basicamente é uma técnica de análise gráfica dos mercados, né? Ela foi criada no Japão no século XVIII, nas antigas bolsas de arroz lá da cidade de Osaka, tá? O principal objetivo da análise técnica com o uso dos candlesticks é prever, né, mudanças no movimento dos preços de um determinado ativo, né, de modo que os traders pudessem identificar o melhor momento de comprar ou vender aquele determinado ativo. Esse estudo dos candlesticks ele é atribuído a um japonês chamado Munehisa Homa, tá? Ele supostamente é o autor dessa técnica. Resumidamente, o que a gente tem nessa técnica é o seguinte: cada candlestick tem 4 informações: o preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima. Se ele abre aqui e fecha aqui, ele é um candle de baixa. Se ele abre embaixo e fecha em cima, ele é um candle de alta, tá? A máxima e a mínima servem apenas para a gente ter a referência de até onde o mercado foi. O Munehisa Homa dizia que o aspecto psicológico do mercado é crítico para ser bem sucedido na atividade de trading.
Para reconhecer esse padrão, a gente precisa observar 4 pontos principais. Primeiro deles, tendência prévia estabelecida bastante clara. Tá? Segundo deles, formação na direção contrária do movimento prévio de 3 candles de corpo grande que tem o preço de abertura dentro do candle anterior. 3, o fechamento de cada candle deve ser próximo da máxima. E quarto, 3 candles consecutivos, quando somados, eles representam um movimento fortíssimo dos preços na direção contrária da tendência prévia. A figura 3.99 e a figura 3.102, elas mostram exatamente isso. 3 candles na direção contrária do movimento prévio, onde a abertura de cada candle ocorre dentro do candle que iniciou esse movimento de reversão, e a gente observa também que houve o fechamento perto da máxima. E por último, que eu acho que vale ressaltar, é isso aqui, ó. Se a gente considerar a soma dos 3 candles, a gente tem a origem de um candle violentíssimo, né? Mostrando a força do movimento que acaba de ser confirmado. Muita gente chama isso de candle de força, né? Que contraria um movimento prévio que estava estabelecido, porque o avanço sobre a tendência prévia, ele é profundo, é o que a gente está ressaltando aqui nesse ponto. Eu costumo comparar esse movimento, né, à briga de torcidas, né? Lá os fanáticos aí por futebol vão entender essa analogia, né? Você imagina, tá tendo lá uma baita confusão, as torcidas organizadas ali estão saindo no tapa, né? E a briga está acontecendo ali no meio da rua, etc. E tem uma torcida que está sendo massacrada, né? Apanhando bastante e tal, e eles estão apanhando, lutando e recuando ao mesmo tempo, etc. Só que a briga ela começa a chegar perto do estádio, né, digamos assim, do clube ali, onde é a sede daquela torcida organizada que está apanhando, né? E depois de apanhar um montão, é, aqueles que estavam levando a pior na briga, de repente ficam em maior número. E aí eles começam a ganhar a briga, né? A inverter a situação, né? E começam a avançar na direção daqueles que eram os seus agressores, digamos assim. E aí, na hora que os agressores percebem que viraram minoria, né, eles começam até a mudar a camisa, né, vira a casaca e tudo, né, e começam a se juntar àqueles que estavam apanhando inicialmente e o movimento ganha a direção contrária. Resumidamente, é assim que eu vejo a psicologia por trás desse movimento. Então, em essência, né, esse padrão ele representa uma reversão forte porque ele evidencia a retomada de controle por parte dos compradores no caso do Three White Soldiers. O efeito desse movimento, né, em essência, ele assusta os vendedores no curto prazo, né? E aí isso faz com que eles comecem a fechar suas posições, né? É um movimento muito altista no caso do Three White Soldiers, ele nunca deve ser ignorado. E aqui no caso do Three Black Crowes, a situação é rigorosamente a mesma, né? É mais ou menos aquela história, olha, as más notícias chegam rápido. Tem até uma expressão que é muito apropriada para descrever essa situação, né, que é bad news has wings. É assim que o livro descreve. Uma outra coisa que é relevante também, né, que a gente precisa ficar atento, está relacionada à amplitude do movimento. Porque quando esse movimento ele é profundo demais, ou seja, ele vai muito longe, isso pode também desencadear numa reação contrária temporária dos compradores. Tá? Então é muito importante ficar atento a isso também, que embora seja um padrão de reversão, se ele acontece com muita violência, isso pode desencadear
um movimento contrário. Para facilitar a visualização do padrão, eu separei 2 exemplos que o livro mostra aqui e vou mostrar para vocês. Nesse exemplo, a gente tem aqui, ó, Three White Soldiers, né? O padrão de reversão que transforma uma tendência prévia de baixa em uma tendência de alta. É o exemplo da Maxim Integrated, de maio de 96. A gente tem aqui, ó, tendência prévia estabelecida. De repente, o que ocorre? 3 candles de força na direção contrária e, depois disso, o que a gente observa é exatamente a reversão do movimento. Exatamente como descreve o livro, né? É uma correção profunda dentro da tendência prévia e a retomada de controle dos compradores e o papel valoriza-se na sequência. Vamos ao exemplo do Three Black Crowes. No caso aqui do Three Black Crowes, né, os 3 corvos negros, né, o que a gente observa é o oposto do padrão anterior. Então a gente tinha aqui a tendência prévia estabelecida de alta e de repente acontece uma correção profunda em 3 candles consecutivos de baixa. Naturalmente, sinaliza que os vendedores retomaram o controle da situação e o mercado vai lá embaixo outra vez. E pessoal, antes de encerrar, a gente queria convidar vocês para dar uma olhada nas nossas redes sociais, tá? A gente tem um grupo no Facebook que praticamente todos os dias a gente posta alguma coisa. Temos aí o Instagram, temos também o Twitter, né? E um grupo também do Telegram, ok? Então fiquem à vontade de passear aí, visitar essas redes sociais. E um último recado, no nosso site www.metanoiatrading.com.br tem um monte de material gratuito lá para vocês darem uma olhada. Se achou de alguma forma esse conteúdo útil, não esquece de deixar o joinha aí para a gente aumentar o alcance desse conteúdo, tá legal? E, eventualmente, inscreva-se aqui no canal, tá? Um abraço, pessoal. Aqui na descrição também vai ter algumas informações úteis aí que podem ajudar vocês.